Graça e paz, meus irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa estarmos juntos hoje para meditarmos no tema que eu propus aos nossos irmãos aqui acerca da sedução do sucesso. Já ouviu falar sobre isso? Não é uma ideia minha, não é? Na verdade, lendo um livro do pastor Tim Keller, Deuses Falsos, fui muito tocado por esse tema e resolvi compartilhar então com as irmãs aqui hoje. Queira abrir, por favor, sua Bíblia junto comigo, no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. E nós leremos do 1 ao 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, dos versículos 1 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram consigo cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, a menina, à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, o rei: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar de lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, e se foi, com grande indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não as farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, Naamã aqui, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Ele ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, o homem de Deus disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele o recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão
ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te rogamos neste momento, venha ao nosso encontro, fale conosco, ilumina-nos, Pai, permita-nos crer e obter, ouvir a Tua voz neste texto. Tua palavra nos orienta que as Tuas ovelhas reconhecem a Tua voz. Então, a despeito de todas as limitações de quem prega, que o Senhor fale às Tuas ovelhas, aos Teus filhos e filhas. Nós te rogamos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a maioria aqui são minhas irmãs. Eu tenho muita alegria de estar com vocês hoje, para falar de algo que é muito comum ao nosso dia a dia. O desejo de fama, o desejo de sucesso, o desejo de ser visto, reconhecida, amada, o desejo de ser lembrada. Sucesso. Um sucesso que não foi colocado para nós de hoje. Eu quero dividir com você 1 minuto em 2 vídeos. Vou mostrar já. Só que enquanto eles vão colocando o vídeo, eu quero que você note o que é que eles têm em comum. Veja você, por favor. Pode passar os slides. Só clicar no videozinho, por favor. É só para criar um suspense, você sabe, né? Tem que passar o slide e apertar no play do vídeo. Eu nem queria vídeo mesmo. Vamos fazer o seguinte, deixa o vídeo para outro dia. Pode passar 2 slides para mim, por favor. O primeiro deles é uma música que talvez você conheceria, que dizia assim: We are the champion. Conhece a música? Em outras palavras, eu sou péssimo para cantar, viu? Desculpem. Mas em outras palavras, ele está dizendo assim: nós somos os campeões. Nós somos aqueles que não aceitam ficar para baixo. Aliás, esse é o espírito deste mundo. Pouco a pouco, com o passar do tempo, as pessoas estão desejando mais serem vistas, lembradas, reconhecidas. Se você souber um pouquinho de mídias sociais, você vai ver que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, em qualquer momento oportuno que pode, nós tiramos uma foto e colocamos no Instagram, no Facebook, não é verdade? Mas ninguém, bom, talvez a maioria, um ou outro talvez não, cantava essa música, expressando um desejo do coração, um desejo de ser igual a Deus, visto, reconhecido, lembrado, adorado, jamais esquecido. Se você observar, eu trouxe para você uma fala da Madonna. Conhece a Madonna? Passa, por favor. A Madonna disse assim: eu tenho uma vontade de ferro, e toda a minha vontade sempre foi superar uma horrível sensação de inadequação. Eu deixo isso para trás por um momento e descubro em mim um ser humano especial, mas em seguida chego a outro estágio e me acho medíocre, desinteressante, de novo e de novo. Meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre, e isso está sempre me impelindo para frente, porque embora eu tenha me tornado alguém, note, eu tenha me tornado alguém, eu ainda preciso provar que sou alguém. A minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que o desejo de sucesso dela é algo que é contínuo na vida dela. E isso é tão forte para ela que eu compararia a uma droga. É o desejo constante de ser visto e reconhecido. Ela precisa dessa droga chamada sucesso, que lhe confira dignidade, importância. O problema do sucesso é que ele vem ao nosso encontro, mas ele é rápido, ele é passageiro. E então, como ela mesma disse, ela precisa de mais um momento como este, e mais um show, e mais uma alternativa, e mais uma foto, e mais curtidas, o tempo todo.
mais. Porque por detrás da alegria dela existe um medo profundo, uma angústia. O medo de não ser vista, de não ser reconhecida. O medo de ser alguém qualquer. Eu diria, irmãos, que o sucesso é uma droga no século 21. O desejo de ser visto e reconhecido por todos. Atualmente as pessoas talvez tenham mais cuidado em não depender tanto do álcool, em não depender tanto de uma droga ou outra. Mas o sucesso, a fama, o desejo de ser reconhecido se tornou a droga do século 21. Pessoas olham para si e desejam mais, serem mais do que elas realmente são. Eu linko para vocês cinco características. Pode passar para mim, por favor? E eu vou precisar que você passe 5 vezes os slides só para aparecer as palavras. Isso, volta anterior. Isso, esse daí. O problema do sucesso, dessa injeção de ânimo, é que ele ilude a gente. Ele faz com que a gente comece a pensar assim: a vida é muito dura. As dificuldades que eu tenho são imensas, são terríveis, eu luto com as coisas e cada dia está mais difícil, parece que eu não consigo lidar com as coisas que me vêm. E esse é um tipo de argumento, de fala, que a gente coloca na nossa cabeça, dado viver nesse ambiente em que nós estamos, que mascara a realidade. Primeiro, porque Deus não nos dá carga que nós não somos capazes de suportar. Segundo, porque a gente menospreza. Normalmente essa fala, a vida é muito dura, as coisas estão muito difíceis, são daqueles que têm uma certa condição, que não estão acostumados talvez com uma realidade muito difícil. Porque quando uma pessoa vem de um lugar muito simples e ela lida com a vida, com as coisas mais simples da vida, ela sempre está acostumada com as coisas difíceis. Mas pessoas que já recebem ou que estão numa condição favorável, em geral, procuram uma ilusão da realidade. E sabe o que é pior? Colocam sua esperança num lugar passageiro, na conta bancária, na poupança. Aí basta uma inflação, o dinheiro perde valor, a ansiedade sobe. Coloquei numa aplicação, a aplicação perdeu o valor, meu coração palpitou. Quando o nosso coração é colocado em circunstâncias ou em esperanças voláteis, é passageiro. Sabe, no final das contas, essa intenção de parecer quem nós não somos, nos leva a distorcer quem realmente da maneira como Deus nos fez. Ele nos dotou com algumas habilidades, Ele nos deu dons, mas tudo isso parece que não é suficiente, eu preciso mostrar mais. Principalmente num mundo como o nosso, um mundo que lida com 2 culturas, uma mais tradicional e uma mais contemporânea. Na mais tradicional, pessoas são vistas pelos papéis que possuem. O que é que você é? O que é que você faz? Eu sou professor. Puxa, que legal, professor. É interessante, é um papel importante na sociedade. Eu sou médico. Ótimo. O que é que você faz? Eu sou um gari. Parabéns. Mas se ele não fizer o trabalho dele, como é que fica a questão de limpeza urbana, saneamento? Não é verdade? Pessoas atribuem valor a papéis, a determinados papéis, a valores, a conquistas. E a gente hoje incentiva os nossos filhos a não escolherem profissões que são boas, ou que vão fazer um bem social, ou que vão ao encontro dos dons e talentos dessa pessoa. Não, nós incentivamos filhos e netos a escolherem profissões com um maior reconhecimento social. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você estiver com a sua Bíblia em mãos, você está diante de um texto que nos apresenta um homem. Quem ele era? Como é que é o nome dele? Naamã. Este homem não era qualquer homem. Ele era um homem muito bem sucedido. Eu diria que ele era como se fosse o primeiro-ministro do seu rei.
Um homem que pegava o rei pelo braço e o conduzia. E diz o texto bíblico que este homem era um homem rico, poderoso, tinha sucesso, era um soldado valoroso, era alguém condecorado, era honrado, porém leproso. Leproso. A lepra se compararia aos dias de hoje ao câncer. Uma doença que socialmente naquele momento era vista completamente incurável, perdida. Era um homem de sucesso, porém fadado à morte dentro de alguns dias. Alguém que passaria lentamente da vida para a morte. Era alguém mal cheiroso, alguém que veria o seu corpo inchar e explodir de dentro para fora, perderia as sensações do seu corpo, alguém que as pessoas olhavam, a despeito de todo o sucesso que tinha, como um coitado, um homem largado. Tinha tudo, tinha riqueza, tinha um corpo atlético, tinha uma aclamação popular, mas tinha tudo para viver num curto período de tempo. Sua vida estava fadada a acabar em algum momento. De repente, diz a história, que este homem invadiu uma das cidades. Olha aí o versículo 2 e 3. Ele invadiu Israel. E da terra de Israel levaram uma menina. E essa menina ficou cativa, junto com a família desse homem, de Naamã. E ele levou e deixou aos cuidados da sua senhora. Veja, uma menina, menos de 14 anos, provavelmente 8, 9, nós não sabemos. Uma menina vinda de uma tragédia. Um exército invadiu a sua cidade. Na melhor das hipóteses, raptou a sua família. Na pior delas, matou-os todos. Mas ela foi poupada. E Deus a trouxe para dentro da casa de Naamã. Deus usou a tragédia da sua serva para trazer uma mensagem a um incrédulo. Deus usou a dor de uma filha para trazer a esperança para aquele que era responsável pela dor dela. O que é que Deus é capaz de fazer com as suas dores? O que é que Deus é capaz de fazer com a sua luta, com a sua angústia, com o seu sofrimento? Eu me lembro da minha sogra quando ela lidou com câncer. Ela teve um câncer no pâncreas que se irradiou, metástase para o fígado. Era um câncer que, quando ela se deu conta, já estava no seu grau final e os médicos não davam mais do que 6 meses de vida. No final das contas, ela lidou com isso por 5 anos. Deus deu a graça e alongou a vida dela por 5 anos. E toda vez que a minha sogra ela ia ao encontro de alguém, em meio a toda a dor da quimioterapia, das lutas que ela passou, da radioterapia, dos momentos mais difíceis, e quem já passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso, sabe. Ela testemunhava. E eu tenho convicção que o testemunho de fé dela foi mais longe em muitos corações do que a palavra benéfica de um pastor. Porque a dor causa em nós um sentimento de olhar para a nossa realidade sensível. A dor é capaz de trazer à tona, de maneira mais clara possível, a graça de Deus. E é isso que essa menina, sem saber da sua história, ou do que ocorreria, estava levando para dentro da casa daquele homem. Estava levando a graça de Deus, de tal forma que ela disse assim: olha, eu não sei se o senhor sabe, mas se o senhor apenas visse o homem de Deus que eu conheço, o senhor estaria curado. Aquela menina falou isso para a senhora dela. A senhora dela provavelmente pensou consigo: nossa, esse homem já tentou de tudo, já foi remédio,
porque ele era o homem, um dos mais importantes do reino, dos mais ricos possíveis. Ele já tentou de tudo. Se fosse hoje, já teria ido no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, já teria ido para os hospitais e tratamentos alternativos e mais caros possíveis, mais tecnológicos, mas nada deu certo. Será que porventura ele arriscaria este homem de Deus? E ela foi contar para o seu esposo. E Naamã ouviu e foi pedir autorização para o seu rei. Ele colocou um pouquinho de peso, porque ele disse assim: bom, eu sou um homem com muitas posses, eu sou um homem muito influente, eu tenho muitos recursos, eu posso mexer alguns pauzinhos, dar uns telefonemas, e a minha vida se resolve. Deixa eu falar com o rei aqui um minutinho. O senhor pode fazer a bondade de me apresentar a um homem lá em Israel? Preciso de uma indicação. E o rei não pensou duas vezes. Está escrito aí que imediatamente ele escreve uma carta e ele leva consigo a autorização, apresentando Naamã, dizendo: se esta carta chegar em tuas mãos, você está diante do meu filho. Por favor, cure-o. Só isso. Faz a bondade de curá-lo. O rei recebeu a carta. O rei pensou: já era, morri. Ele acabou de invadir Israel, está procurando um pretexto para vir agora com seus exércitos. Pode passar, por favor, os slides, esqueci. Esse é o Naamã que eu estou representando para vocês. E, de repente, esse rei pensou: agora eu estou perdido. Esse homem chegou aqui com 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 roupas finas, ou vestes festivais, que são roupas com pedras preciosas, das mais caras possíveis. Ele chegou aqui e agora eu estou perdido. Na cosmovisão de Naamã, como é que Naamã enxergava o mundo? Quando ele olhava para as coisas, ele pensava assim: nosso relacionamento com Deus é um princípio que funciona assim: quanto mais eu dou a Deus, mais Ele devolve para mim. Qualquer semelhança, mera coincidência hoje, aos dias de hoje. Tem algumas teologias que acreditam nisso, que você tem que dar coisas para Deus, devolver dinheiro para Deus. Era uma cosmovisão meio pagã naquele momento. E Naamã pensava assim: bom, quanto mais rico nós nos tornamos, significa que mais os deuses olharam para mim e disseram: você foi um cara bom, eu estou te abençoando. Quanto mais pobre nós somos, significa que eu estou mais distante dos deuses. Então Naamã, ele se enxergava como alguém muito decente, alguém tete a tete com os deuses. Um homem que pensava consigo: bom, eu trabalhei duro demais, eu agora posso oferecer algo aos deuses. Então eu estou levando a minha pequena e humilde oferta. O rei pensou: já era. O problema, irmãos, é que o Deus de Israel não pode ser abordado dessa maneira. O Deus que você e eu servimos não pode ser comprado. Ele, diz o Salmo 24, o Senhor é dono de tudo que tem na terra, de tudo que nela se contém. Isso aí para Deus não é nada, e não é pelo valor, é porque Deus é o Senhor de tudo isso. O Deus de Israel é aquele que não negocia com seus filhos, pelo contrário, Ele é que vem ao encontro dos seus filhos, Ele é que é o galardoador daqueles que o amam. Não é isso que diz Hebreus? É o abençoador, é aquele que vem para suprir as suas necessidades, porque Deus é um Deus gracioso, amoroso, Deus é bondoso. Nós cantamos isso aqui. E Naamã não sabia, mas Deus tinha um propósito de, nesse percurso, ir instruindo a vida dele, mudando o pensamento dele. Então o rei disse assim: bom, agora não tem mais o que fazer, vamos perder. Mas o homem de Deus, um profeta, ouviu o que estava acontecendo e disse: deixai eu vir a mim. Pode passar o slide, por favor. E de repente, este homem de Deus vê um grande exército saindo da capital, vindo ao seu encontro, carros, cavaleiros e cavalos, todos vindo ao encontro de um homem, simplesmente um homem. A questão é que esse homem de Deus agora estava em casa. Ele viu toda essa tropa chegando, ele viu todos os presentes chegando, ele viu tudo isso. Este homem acha
que a pompa dele, o recurso dele, a fama dele, a honra dele, será suficiente para se aproximar de Deus, mas eu nem vou ao encontro dele. Meu servo, chega aqui, vai lá e avisa ele, que se ele quiser ser curado, que ele se lave no Jordão 7 vezes. E o servo foi. O problema é quem é o servo. Irmãos, eu estou falando com uma classe, servo era um escravo na visão síria. Alguém que não, você nunca mandaria um rei, um primeiro-ministro, um oficial, falar com um escravo. É o pior tipo de gente, é o mais reles, é um desprezado da sociedade. E de repente foi este, que foi ao encontro, não para abrir a porta e dizer, pode entrar. Não, para transmitir a mensagem. Quem que esse homem pensa que é? Eu vim da Síria, eu caminhei, olha o meu estado, eu trouxe recursos, eu sou um homem honrado, eu sou alguém que mereço, e é assim que ele vem me tratar? E detalhe, pode passar os slides, ele quer que eu me humilhe, me jogue numa cinza qualquer, num rio qualquer, Jordão. O que é Jordão? É a mesma coisa de dizer assim, o que é o litoral de Santos, se eu posso ir para Miami? Por favor, não é? O que é o Cancún? Eu vou para Cancún, eu vou para o México, eu vou para as praias mais bonitas do mundo. Se eu quisesse no Brasil, eu iria para Jericoacoara. Já foram para Jericoacoara? Lindíssima, passei minha lua de mel lá. Mas, para quê esse riacho? Na minha cidade tem lugares muito maiores. Que negócio é esse? E tudo que eu trouxe para esse Deus? E tudo que eu represento? Que negócio é esse de apenas ir e se lavar? Naamã estava entrando agora, se matriculando nas escolas da maturidade de Deus, da maturidade cristã. E na vida com Deus, ele precisava aprender que nada do que ele tivesse seria trocado com Deus, porque Deus dá de graça. É simples assim, Naamã. O justo viverá pela fé. Apenas veja, caminhe, creia, se lave. É só isso. Mas e tudo que eu trouxe? Não preciso. E tudo que eu tenho? Não me interessa. É só fé. Vai lá e se lava. Ele saiu tão bravo que ele não foi disposto a se lavar. Ele foi embora. Mas lhe foi um dos seus servos e disse assim, mas meu pai, pensa, põe a mão na consciência, fala a verdade, se ele tivesse lhe mandado fazer uma grande oferta, o senhor não iria buscar mais recursos? Se ele tivesse mandado lhe fazer uma promessa de andar de joelho e subir uma montanha, o senhor não subiria? Por que se ele pediu algo tão simples o senhor não faz? Que lhe custa? E aquilo de alguma maneira incomodou o coração de Naamã. E ele voltou. Ele foi ao Jordão. Ele se lavou 7 vezes. E diz o texto bíblico, quando ele saiu, como é que diz aí? Limpo. Sua carne, seu corpo estava como que de uma criança. O problema, irmãos, que eu quero agora olhar, deixa aqui Naamã, vamos focar os nossos olhos no seguinte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte é a separação de Deus, certo? É a nossa vida que está condenada ao inferno porque nós somos pecadores. E para que haja perdão dos nossos pecados, envolveu um sacrifício. Para que houvesse Naamã curado, alguém foi sacrificado. Quem foi sacrificado nessa história? Antes de Jesus, Jesus não apareceu diretamente na história. Quem foi a ovelha sacrificada aqui? Pode passar a próxima imagem, essa mesma, anterior, por favor. Uma menina que eu falei para vocês que poderia ter até 14 anos, não é? Vocês sabem o que significa ser aprisionada por uma nação? No mundo antigo, a prisão era estupro. Eu estou falando de uma criança que provavelmente foi abusada. Se é que a família não foi junto, se é que estavam com ela,
Uma criança que foi levada para dentro de uma casa de um alto comandante para lhe servir de escrava. Mas o texto não designa qual é o tipo de escravidão que ela sofreria. Mas ela estava lá. E quando ela viu aquele senhor entrando, ela o observou. E ela o viu leproso. Uma menina que podia ter pensado assim: o Senhor terá cada um dos teus dedos caindo ao chão podre, e eu verei no túmulo por tudo que o Senhor fez. Podia ter feito ou não podia? Foi assim que ela agiu? Não. Uma menina que aceitou a vida que ela recebeu, o processo pela qual ela foi conduzida, para que ela pudesse simplesmente naquela primeira oportunidade, no primeiro encontro, ela dissesse: ah, se o Senhor conhecesse um homem de Deus. O que ela não sabia, entretanto, é que um homem de Deus, que o texto nos apresenta no futuro, era o próprio Deus dos céus. Aquela menina está sendo uma missionária, alguém que foi, pelas circunstâncias, levada para lhe transmitir uma mensagem. Há salvação disponível até mesmo para o homem mais incrédulo do mundo. E essa salvação está disponível. Olhe para o homem de Deus. Esta menina, meus irmãos, ela sofreu, mas ela não precisou morrer para que aquele homem fosse perdoado e purificado de sua lepra. O verdadeiro homem de Deus foi aquele que deixou os céus, que se fez carne, que nasceu de mulher como nós nascemos, e que sentiu frio e dor e angústia e medo, e ele foi a morte, porque ele viveu uma vida perfeita diante de Deus, simplesmente a vida dele perfeita na cruz do Calvário, para que a vida dele pudesse ser retirada dele e colocada sobre você e eu, e a nossa vida imperfeita fosse colocado sobre ele. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele, o homem de Deus, morreu para que você e eu tivéssemos vida, e para que Naamã, séculos antes, pudesse receber aquela cura. No final das contas, pode passar a última imagem, por favor. Naamã se deu conta de tudo aquilo, e ele pôde enxergar, irmãos, a graça de Deus, que ele não podia comprar a Deus, de tal forma que quando ele retornou, ele disse ao profeta: posso pelo menos te dar um presente? E o profeta falou assim: não quero, você não entendeu, não é nada disso, eu não quero. Eu quero que você receba, e receba de graça. Eu quero que você tenha no seu coração que o que Deus pode nos proporcionar, Ele o faz por amor. É perdão por amor, é caminhada de ouvir a nossa oração, a nossa dor por amor. Ele nos ama, Ele é o Pai que estás nos céus, mas que se preocupa com o pão nosso de cada dia, hoje. Ele nos ama, e se ama de graça. E Naamã disse: tudo bem, eu entendi. Então pelo menos me permita levar uma terra daqui para que eu me converta. Em outras palavras, eu não vou mais adorar outros deuses, mas quando eu for orar, eu vou me dobrar o joelho nas terras de Israel, como se dizendo: é o Deus de Israel, e não o Deus de Damasco, de Farfar ou de outras cidades. No final das contas, Naamã reconheceu que tudo que ele tinha, que ele era, não é nada, se ele não tiver Deus com ele. O segredo, meus irmãos, para nós lidarmos com a nossa idolatria da fama, do sucesso, do desejo de ser reconhecido, é olhar para o servo que sofreu, o homem de Deus, humilhado, sofredor. Deus chama as coisas loucas deste mundo. Aprove a Deus chamar uma menina e usar do sofrimento dela para alcançar um homem. Mas o maior sofrimento recaiu sobre o nosso Senhor, e a Bíblia deseja que nós olhemos para Ele, olhemos para a sua humilhação, e junto com Ele, que nós nos humilhemos todos os dias diante dEle, porque humildade é o desejo
de ver o outro melhor do que nós, é reconhecer o outro maior como nós mesmos, e é a humildade que Jesus teve conosco, quando Ele escolheu a sua vida em detrimento da dele, quando Ele escolheu que você vivesse para que Ele morresse. No final das contas, a Bíblia nos convida a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, mas olhá-lo não apenas assentado no trono, mas também nascendo numa manjedoura, em torno de animais. A salvação nossa veio, mas veio a partir de um estábulo, nascendo de uma mulher. E hoje Ele está exaltado à destra de Deus Pai, porque Ele recebeu o direito de ter o nome sobre todos os nomes, aquele que comprou para si todos os povos, línguas, tribos e raças, e o fez ao longo da história, a partir do trabalho de pequenos filhos, como esta moça, de mulheres como vocês hoje. Vocês vão sair por aquela porta, eu não sei qual é a sua luta, eu não conheço a sua dor, não sei o que Deus está desenvolvendo e trabalhando em você e na sua história, mas o que eu sei é que a sua vida, ao olhar para Cristo, pode ser curada de todas as suas mazelas, todos os seus pecados. O nosso desejo de idolatria e sucesso e fama pode ser vencido quando nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Quero convidar já a pessoa que virá à frente, mas vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Ó Deus, nós não somos dignos do Senhor, mas o Senhor nos tornou dignos do Teu nome. O Senhor veio ao nosso encontro e lida, ó Deus, com os nossos pecados a despeito de nós mesmos. O Senhor nos perdoou, o Senhor agora nos tornou Teus filhos amados, porque é assim que a Tua palavra nos chama. A todos quanto receberem a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no Seu nome. E nós oramos por isso, Pai. Nós oramos para que cada um de nós sejamos filhos fiéis, que estejamos dispostos a inclusive lidar com os nossos sofrimentos, para que a glória do Senhor seja evidenciada, para que o nome do Senhor seja conhecido, e assim em tudo nós aguardemos o dia em que o Senhor retornará dos céus, para nos tomar nas mãos e vivermos contigo para sempre. Quero pedir por cada um desses irmãos e irmãs, especialmente por esse trabalho de mulheres, ó Deus. A Tua palavra diz que os Teus ouvidos não estão surdos para nos ouvir, nem as Tuas mãos estão encolhidas para que nos possa salvar. Portanto, nós Te pedimos, Pai, neste momento, atenda as orações dessas mulheres, que oraram por seus lares, por seus maridos, por seus filhos, por seus genros e netos, por seus parentes, ó Deus, por seus amigos. Peço, ó Deus, para que o Senhor atente-se a cada uma dessas orações, e que o Senhor, em nome de Jesus, nos traga a convicção de que o homem de Deus acompanha a nossa vida, se preocupa conosco e está aguardando o dia de nos tomar para Ele para sempre. Rogamos-te a Tua bênção nesta tarde e o fazemos em nome de Jesus. Amém. As irmãs podem assentar. Irmãs, eu vou passar um videozinho, 3 minutos, agora mudando um pouquinho o assunto, tá certo? Eu estou indo para a África como missionário e gostaria que pelo menos as irmãs conhecessem parte do nosso trabalho. Querendo conversar, a gente está lá fora, a gente se dá um abraço. Eu não sei se é para a senhora ou se é para a dona Miriam. Cadê a dona Miriam? Eu vi ela lá na frente. Dona Miriam, vocês têm um projeto Ana aqui, não é? Eu sou um filho, viu, Samuel? Se quiserem me adotar em oração, meu filho se chama Samuel. Lembrem-se de nós nas suas orações, por favor. A minha esposa Daniela, e será um prazer tê-las como mães em oração do nosso trabalho. Deus abençoe, viu? Mães, tem mães dobrada. Então, muito bem. Mães da Aliança e Projeto Ana.
O Instituto Bíblico Trinity é uma missão evangélica que tem por objetivo promover o ensino teológico em 5 países do leste africano: Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia e Quênia. O ministério surgiu em 1998, quando, por meio de uma viagem missionária, se tinha o objetivo de criar e plantar uma igreja por ano em Uganda. Cresceu, pouco a pouco, por necessidade, pois foi identificado uma carência muito grande de novos obreiros que auxiliassem na tarefa de evangelização e que soubesse equipar os novos convertidos para também participar da grande comissão. Além disso, havia uma grande lacuna, uma grande carência em obreiros formados com um curso teológico. Assim, nós criamos um novo foco, onde nós plantamos seminários, criamos seminários, seminários que formam pastores, pastores que plantam igrejas, igrejas que fazem verdadeiros discípulos de Jesus. Atualmente são 600 alunos em 7 diferentes locais de ensino, presentes nesses países. O Instituto Bíblico Trinity é um braço do Trinity Center for World Mission, ou Trinity Centro para Missões Mundiais, que é um ministério que atua em 3 diferentes frentes. O primeiro, a formação teológica de obreiros, por meio do Instituto. O segundo, o Centro Trinity para a plantação e crescimento de igrejas, onde se oferece o acompanhamento e os recursos necessários para que os obreiros deem continuidade à plantação das igrejas nesses lugares, nessas comunidades. Além disso, há o Trinity Mercy, ou o braço da missão que cuida especificamente das necessidades físicas e emocionais dos obreiros e também da comunidade em que essas igrejas são plantadas. Nós convidamos você a vir nos conhecer, a entrar nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, no nosso site. Conheça o nosso ministério e envolva-se com a evangelização do continente africano. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo nos comissionou todos à evangelização do mundo. Esse é o nosso trabalho, meus irmãos. O Instituto Bíblico Trinity, ele tem um alvo específico que é formar obreiros para pelo menos 5 países. Por que esses 5 países na África? Porque em torno desses países nós temos quase 72 povos que nunca ouviram falar nem o nome de Jesus Cristo. Então nós vamos formar obreiros, esses obreiros vão ter a educação teológica, nós temos um trabalho de plantação de igrejas e ao mesmo tempo um trabalho de misericórdia. Vocês viram, por exemplo, uma escola de crianças, no final, porque é uma escola, hoje nós temos 400 alunos. Então, é um trabalho lindíssimo. E eu gostaria de contar com as suas orações. Por favor, lembrem-se de nós. Estamos indo embora agora no final de fevereiro do ano que vem, para os próximos anos. Deus me deu a graça de concluir o mestrado, o doutorado, para poder servir melhor como reitor, diretor desse seminário lá na África. E eu conto com as suas orações. Deus abençoe, viu?